O sistema brutal, desumano e sanguinário da escravidão mercantilista criou feridas e deixou marcas que refletem até atualmente. O racismo, tanto étnico, estrutural e cultural, é filho desse período tenebroso da humanidade. Mas o povo negro não aceitou calado, lutou por a sua liberdade. É dessa luta que nasceu o que o mundo conhece como o movimento negro. Antes de qualquer movimento abolicionista, que somente vai acontecer aos meados de 1880, durante a crise do sistema escravista, existiam os quilombos, movimento de rebeldia permanente, organizado e dirigido pelos próprios escravos, que existiu durante o escravismo brasileiro e em todo o território nacional. No período onde não havia mediadores entre o escravo e o senhor, os quilombos eram reprimidos com violência. Mesmo existindo uma República dos Palmares, os primeiros movimentos negros eram da fuga e da luta contra um sistema e um Estado opressor. Do período em que o Império vivia diversas revoltas, a Inconfidência Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, se destacou por ter na sua base negros forros, negros escravos, pardos forros e outros componentes mais oprimidos ou discriminados da sociedade imperial brasileira, marcando na história outro expoente do movimento negro no Brasil. Com o fim do Império, os negros são incorporados em diversos setores da sociedade, mesmo assim, sofrendo o amargo resquício do período escravista. Durante esse período, outro marco do movimento negro foi a Revolta da Chibata, contra a pena de açoite de marujos da Marinha de Guerra do Brasil, na grande maioria negros. Mesmo com a vitória, um ano depois todas as lideranças tinham sido exterminadas ou expurgadas. A Revolta da Chibata marca a última revolta negra armada do Brasil. O mundo sofria duas grandes guerras. O mundo descobria até onde o ódio a um grupo específico levava o ser humano. O exército brasileiro na Itália chocava os americanos por terem esquadrões de negros e brancos lutando lado a lado. É nesse período que nasce o novo movimento negro, cultural, engajado e pacífico. São Paulo e Rio de Janeiro presenciaram em 1910 a mobilização dos negros em busca de seus direitos e sua posição na sociedade. O surgimento da imprensa negra paulista, que começou a circular em 1915 até 1924, com o objetivo de mostrar a todos no Brasil a luta do negro no dia a dia, evitando os grandes acontecimentos nacionais. Esses jornais serviam de inspiração para a formação de grupos como a Frente Negra Brasileira, fundada em 1931. Seu objetivo era lutar contra a discriminação racial, tendo sido, por exemplo, responsável pela inclusão de negros na força pública de São Paulo. Acabou virando partido político em 1936. Porém, em 1937, um decreto do Estado Novo de Vargas transformou todos os partidos ilegais, que foram subitamente dissolvidos. O movimento se enfraqueceu e somente voltou a ter forças na redemocratização em 1945. Porém, a fundação do Teatro Experimental do Negro em 1944 mostra o foco em lutar contra o racismo com a cultura e trazer para o negro brasileiro o seu passado e as suas origens. O movimento negro mundial ganhava força com o protagonismo de Martin Luther King, Malcolm X nos Estados Unidos, que acabou germinando sementes no Brasil, em plena ditadura. A ditadura militar rebatia os militantes contra a discriminação como impatrióticos, racistas e imitadores baratos dos americanos. No decorrer do período, a censura e a opressão desses movimentos, que segundo os militares era uma afronta ao caráter nacional, continuou a todo vapor. Porém, foi em 1978, um ato público organizado em São Paulo contra a discriminação sofrida por 4 jovens negros no Clube de Regatas Tietê, deu origem a um movimento negro unificado contra a discriminação racial. A data ficaria conhecida como Dia Nacional de Luta contra o Racismo. O MNU foi importante nos debates com o Estado sobre a discriminação racial, culminando em 1884 a criação do primeiro órgão público voltado para o apoio dos movimentos sociais afro-brasileiros,
o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, fazendo que, em 1988, a Constituição brasileira determinasse que a descriminalização racial era crime. As conquistas anteriores colocaram na vida do brasileiro a questão negra, perdendo a conotação militar de divisionistas. A presença grande da militância negra brasileira na política muitas vezes não recebia o apoio das esquerdas brasileiras, que numa visão eurocentrista e economicista tinha como pauta o capital versus o trabalho como guia principal, deixando de lado a questão da luta racial. Nos anos 90, a pauta negra aparece nos sindicatos e reconhece a importância da temática racial, mesmo que ainda ligada aos trabalhadores. Essas pautas culminaram na realização do Seminário Nacional Sindicalista Antirracista no Rio de Janeiro, que resultou numa Comissão Nacional contra a Discriminação Racial, e a Força Sindical reestruturou a sua Secretaria Nacional de Desenvolvimento da Igualdade Racial. Surge uma nova fase do movimento negro, com a entrada em cena do movimento hip hop. Trata-se de um movimento cultural inovador, o qual vem adquirindo uma crescente dimensão social e nacional. É um movimento popular que fala a linguagem da periferia, rompendo com o discurso vanguardista das entidades negras tradicionais. Além disso, o hip hop expressa a rebeldia da juventude afrodescendente, tendendo a modificar o perfil dos ativistas do movimento negro. Seus adeptos procuram resgatar a autoestima do negro. O estilo sonoro do rap, música cujas letras de protestos combinam denúncias raciais e sociais, costurando assim a aliança do protagonismo negro com outros setores marginalizados da sociedade. E, para se diferenciar do movimento negro tradicional, seus adeptos estão cada vez mais substituindo o uso do termo negro pelo preto. Apesar de estar em curso um processo de transição nas formas de engajamento e luta antirracial do país, é precoce declarar que a agitação do hip hop sela uma ruptura na plataforma do movimento negro. Primeiro, porque ele ainda é um movimento desprovido de um programa político e ideológico, mas geral, de combate ao racismo. Segundo, porque o hip hop no Brasil não tem um recorte estritamente racial, ou seja, não visa defender apenas os interesses dos negros. Daí o discurso ambivalente. Se de um lado, esse movimento tem um discurso radicalizado de rebeldia contra o sistema, de outro, não define explicitamente qual é o eixo central da luta. Desde que chegou ao país, o hip hop adquiriu um caráter social. Embora seja esposado pelos negros, ele também tem penetração nos setores da juventude branca, marginalizada, que vive na periferia dos principais centros urbanos do Brasil. A luta dos negros atravessa séculos. Muito se conquistou, mas há muito mais a conquistar. Dos navios negreiros, dos quilombos, dos soldados negros, dos políticos negros, dos artistas negros, do sonho de Martin, da força de Malcolm, do negro da periferia, do negro do esporte, do negro brasileiro. Cresce uma força de mudança. A sua luta foi a mesma dos seus antepassados e vai continuar a ser de seus filhos, até que haja mudança, até que a doença social criada pela escravidão seja erradicada e que a morte e a discriminação não seja a companheira da vida de tantos negros do Brasil.